Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o conteúdo que eu passei para vocês nas aulas anteriores, tá? Então, a gente começa aqui, ó, no conceito de função orgânica, certo? Então, a função orgânica é o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, é como a nossa família. Imagina a gente na nossa família. A gente se encaixa na família porque a gente tem características genéticas, fenótipos. Então, vários pontos, né, que nos levam a fazer parte daquele grupo. E na química é a mesma coisa. Então, vários, né, compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes, eles fazem parte de um grupo, certo? E no caso de funções orgânicas, a gente chama esse grupo de grupo funcional, tá? Então, os grupos funcionais, eles são formados por um átomo ou um conjunto de átomos, né, que é comum a todos os compostos da mesma função, tá? Então, esse conjunto ou o átomo, né, é quem determina aquela função orgânica. Então, por exemplo, aqui o éter é sempre representado por um oxigênio ligado, né, no centro de uma cadeia a 2 carbonos, tá? O álcool é um grupo OH sempre ligado a um carbono da extremidade. E a função hidrocarboneto, né, o que tem ela de diferente das outras? Ela não apresenta outros elementos diferentes de carbono de hidrogênio, percebe? Então, é essa função que a gente vai entrar agora, tá? Então, a definição, né, da função hidrocarboneto é os compostos que são formados apenas pelos elementos carbono e hidrogênio, independente do formato da cadeia, dos tipos de ligação envolvido, são essas, né, os constituintes da função hidrocarboneto, certo? Então, os hidrocarbonetos, eles apresentam as seguintes características. Então, eles possuem moléculas praticamente apolares. O que significa isso? Lembra quando a gente discutiu sobre a molécula de água? Tinha um ponto lá na água que era positivo, um ponto lá na água que era negativo. Significa que aquela molécula tinha polos, tinha um polo negativo e um polo positivo. Como essas moléculas, né, elas são praticamente compostas de carbono e hidrogênio, elas são apolares, tá? Então, elas não têm um ponto positivo e um ponto negativo, até por esse motivo, né, que elas não se misturam com a água, tá? E o que mantém essas partículas, né, essas moléculas aí unidas, são interações de Van der Waals, né, que são interações muito fracas, tá? Tanto que os pontos de fusão e de ebulição dessas moléculas são extremamente baixos, tá? Porque a gente não precisa de muita energia para conseguir separar, né, essas moléculas do sistema, tá? Então, de acordo com a quantidade aí de elementos, de átomos de carbono, nós temos os estados físicos que essas moléculas se apresentam. Então, nós temos ela na forma de gás, quando nós temos as moléculas entre 1 a 4 átomos de carbono, líquido de 5 a 17 e sólidos acima de 17. Inclusive, essa informação aqui ajudaria vocês a responder uma das questões lá sobre o petróleo, né? E por que a gente estudou o petróleo? Então, exatamente por isso, para vocês já terem um gostinho, né, sobre as funções dos hidrocarbonetos, onde a gente vai estudar a fundo agora a sua composição e nomenclatura, tá bom? Seguindo aqui, nós temos que os hidrocarbonetos, eles são divididos em vários subtipos, tá? De acordo com principalmente com os formatos das suas cadeias. Então, nós temos os alcanos, alcenos e alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, tá? Então, começando nos alcanos, tá? Os alcanos, eles são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e saturada. O que significa isso? Significa que a gente consegue identificar com clareza um primeiro e um último carbono, por isso que ela é aberta, e saturada, que ela é composta apenas por ligações simples, tá vendo? Uma ligação, aqui, ó, tudo ligação simples entre os carbonos, tá? É importante definir isso. As ligações nas outras funções, depois elas não vão contar. Então, um outro nome dado, né, para os alcanos é parafinas, tá? Lembrando que a parafina é aquele material utilizado para fazer a vela e outros materiais que a gente usa no dia a dia, tá? Então, nos alcanos, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono mais 2, ou seja, de acordo com a quantidade de carbono, a gente consegue determinar a quantidade de hidrogênios ou vice-versa, tá? E se a gente aplicar essa quantidade de carbonos nessa formulinha aqui e bater, significa que a gente chegou, que a gente está falando, na verdade, de um alcano, tá? Os alcenos já,
têm uma característica diferente. Então, eles continuam sendo hidrocarbonetos de cadeia aberta, só que eles têm insaturações, ou seja, eles apresentam as famosas ligações duplas aqui, tá? Então, se apareceu pelo menos uma ligação dupla, a gente já considera como alceno, certo? Um outro nome para se chamar os alcenos é olefinas, tá? Os alcenos, eles podem ser representados por essa fórmula aqui, onde a quantidade de hidrogênio é exatamente o dobro da quantidade de carbono. Então, se a gente tem uma molécula lá, faz a contagem e a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono, quer dizer que a gente tem um alceno, tá? Mas só de olhar a ligação dupla já fica claro isso. Isso aqui, normalmente é utilizado quando a gente está tratando só da fórmula molecular, onde a gente não tem a estrutura da molécula e sim só a quantidade de elementos que constituem ela, tá? Seguindo, nós temos os alcinos, que são os hidrocarbonetos. Vou aproximar aqui um pouquinho. Pronto. Que são os hidrocarbonetos também de cadeia aberta, só que agora, ó, com uma ligação tripla, tá? Então, apareceu no mínimo uma ligação tripla, significa que a gente trata de um alcino, tá? A fórmula lá, em relação à quantidade de carbonos e hidrogênios para determinar um alcino, é CnH2n-2. Significa o quê? Que a quantidade de hidrogênios é igual a 2 vezes a quantidade de carbonos menos 2, tá? Aplicou essa contagem em uma forma molecular, deu certo, significa que a gente está tratando de um alcino, tá? Existem dois tipos de alcinos, os alcinos verdadeiros, que apresentam pelo menos um dos átomos de carbono insaturados ligados a um átomo de hidrogênio, e os alcinos falsos, né, que eles apresentam 2 átomos de carbono insaturados que se ligam a outros átomos de carbono, tá? Na prática, o que a gente tem é o seguinte, ó. Então, o verdadeiro, ele tem pelo menos, né, um átomo de carbono insaturado, ou seja, que faz parte lá da tripla ligação, ligado a um hidrogênio. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o alcino verdadeiro, tá? E o alcino falso vai ser um alcino que tem lá o carbono fazendo parte da tripla ligação, só que ambos os carbonos, ó, que fazem parte da tripla ligação, estão ligados a outros carbonos, certo? E aí, de acordo com essa característica, a gente sabe que os alcinos verdadeiros, que é o que tem lá o carbono ligado ao hidrogênio, são mais reativos do que os alcinos falsos, tá? Seguindo, nós temos os alcadienos. Os alcadienos são alcenos que contêm duas, ó, esse dia de duas, duplas ligações na molécula. Então, nós temos essas duplas ligações juntinhas, quando temos dienos acumulados. Temos as duplas ligações bem separadas, quando temos dienos isolados. E temos as ligações separadas, ó, por uma única ligação simples, quando nós temos os dienos conjugados, tá? Seguindo, os ciclanos. Os ciclanos, né, ciclo já vem da palavra, né, de fechado, então representam as cadeias fechadas, né, de hidrocarbonetos. Então, ó, ciclo propano, ciclo butano, então todas as cadeias de hidrocarbonetos fechadas com ligações simples entre os carbonos, tá? Quando aparecem ligações duplas, o nome muda para ciclenos, certo? Então, apareceu uma ligação dupla, ciclenos, certo? O que a gente observa nessas cadeias fechadas aí? Tanto nos ciclanos quanto nos ciclenos, eles formam figuras geométricas conhecidas pela gente, né? Então, 3 carbonos, a formação de um triângulo, 4 carbonos, a formação de um quadrado, 5, um pentágono. Então, de acordo com as quantidades de carbonos, há a formação de figuras geométricas, né, que a gente já conhece. E, por fim, aqui, nós temos os compostos aromáticos, tá? Para um composto ser aromático, ele precisa apresentar, né, esse anel aqui no meio. E o que significa esse anel? Esse anel significa que lá dentro dessa molécula aí, né, vou representar ela aqui para vocês, existem duplas ligações. Duplas ligações, cadê? Que se alternam o tempo todo, tá? Elas mudam de lugar, elas não ficam paradinhas no lugar, certo?
mais ou menos isso aqui, ó. E aí, né, qual seria a melhor forma de representar? Se eu representasse ele dessa forma com as ligações paradas, eu ia estar sendo incorreta, né? Porque essas ligações, elas não ficam fixas no lugar. Então, para garantir que eu estou entendendo que elas estão em todo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo, então a gente representa esse círculo central, tá? Então, o hidrocarboneto aromático mais famoso que vocês vão ver por aí é o benzeno, certo? Entretanto, existem o naftaleno, né, que é a junção de dois anéis, o pireno, vários outros hidrocarbonetos, né, de acordo com as quantidades e as conformações dos anéis aromáticos, certo? Então, essa é só uma visão geral do que a gente viu até agora, e agora a gente vai entrar na nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Então, até o próximo vídeo.